A figura a seguir representa uma espira, novamente uma espira, que está no plano que contém esta folha de papel. O Isaac mandou uma dúvida aqui. Depois eu respondo, viu, Isaac? Depois eu volto lá e a gente comenta sobre isso. Pra gente não perder um tempo aqui agora com relação. Eu vou ter que voltar o slide lá. Vamos lá. A figura a seguir representa uma espira que está no plano que contém esta folha de papel. Beleza. Está aqui desenhada a espira, né? Essa espira é feita de um material condutor e está submetida a uma tensão. Olha lá, está submetida a uma tensão que resulta numa corrente elétrica, uma corrente elétrica convencional, ou seja, portadores positivos. Eu até já comentei sobre essa questão aqui com o pessoal lá da Isolada, né? O Isaac estava lá. O Bruno está respondendo aqui também, né? Tudo certo. O Isaac, ele estava lá, né? Nesse dia que a gente discutiu sobre isso lá na Isolada. Essa questão aqui, né? Então ele fala que a intensidade da corrente elétrica é I no sentido horário. Está desenhado aqui, né? No sentido horário, né? Ele tem na figura aqui o I com a setinha no sentido horário. E ele diz assim, a alternativa que indica corretamente o sentido e a direção. Veja, ele quer o sentido e a direção do vetor campo magnético resultante no centro dessa espira é. Pessoal, todas as vezes que quiser orientação espacial, o que é orientação espacial? É a direção e o sentido. Cadê? Como ele fala aqui, né? O sentido e a direção do vetor campo magnético, né? O que a gente precisa fazer para definir isso, de acordo com o que a gente já vem discutindo aqui, né, pessoal? Aplicar a regra da mão direita, né? Nesse caso, o campo no centro de uma espira, eu vou usar a regra da mão direita para determinar esse campo nesse centro dessa espira, né? Vamos lá, como é que a gente faz isso, né, pessoal? A corrente elétrica, ela está percorrendo a espira no sentido horário. Então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu botar no outro lado. A corrente elétrica, ela está percorrendo a espira no sentido horário, nesse caso, né? Então imagina aqui que eu tenho uma espira, né? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui. Eu tenho aqui uma espira, certo? Espira circular. Está sendo percorrida por uma corrente elétrica no sentido horário. O que eu tenho que fazer? Eu vou envolver essa espira com a minha mão direita, certo? De tal modo que os dedos da minha mão direita estejam no sentido da corrente. Se ela está no sentido horário, né? Vou botar aqui de lado. A corrente está vindo aqui no sentido horário, certo? Nesse sentido aqui, eu vou envolver a espira aqui assim. E o meu polegar naturalmente vai dar o sentido do campo. Então, vamos lá. Sentido do campo, está aqui a espira. A corrente elétrica está percorrendo aqui a espira no sentido horário, certo? No sentido horário. Eu vou com a minha mão direita envolver a espira de tal forma que os dedos da minha mão direita envolvam a espira no sentido da corrente, que é o sentido horário. O meu polegar naturalmente vai dar o sentido do campo no centro dessa espira. Então ela vai estar entrando ou saindo do plano. Esse campo magnético vai estar entrando e saindo. Joga aqui no chat para mim, pessoal, por favor. Para a gente interagir, para eu saber se a gente está conseguindo falar a mesma língua, se vocês estão entendendo direitinho. Se eu conseguir me fazer entender. Joga aqui no nosso chat. Vocês acham que ela tá... Qual que é a alternativa correta? Joga aqui no chat, pessoal. A, B, C ou D. Joga só a letra. Joga a letra do chat. A, B, C ou D. A letra da alternativa que você acha que é a correta. O Bruno tá meio indeciso aqui, né? Porque o Bruno colocou saindo como uma interrogação, né? Foi uma resposta meio que misturada com uma pergunta, né? O Bruno colocou letra A agora. Agora eu gostei, Bruno. Bruno, letra A. Isaac, qual a letra que você acha, Isaac? Qual que é a resposta dessa questão? Bruno colocou letra A. Vamos lá. O Thiago colocou letra D. Já temos aí uma divergência, né? O Bruno A, o Thiago D. Quem mais? Isaac, coloca aí pra mim. Qual que é que você acha a letra, né? Você já colocou, né? Entrando, né? O Pedro colocou tá entrando, né? Se tá entrando seria a letra A, né? Para eles, né? Então vamos lá. Vou repetir aqui novamente o que a gente fez para a gente dizer. Bom, antes de tudo, antes de qualquer coisa, já não pode ser de forma alguma a letra B nem a letra C. Por quê? Porque tanto a B quanto a C me dão campos, né? Que estão no mesmo plano da espira. E isso não pode acontecer. O Leonardo está digitando aí a letra D. Beleza, Léo?
Vamos ver aqui qual que é a alternativa agora, né? A correta. Já antes de responder, a gente vê, né, que vai ficar entre A e a D. Justamente aqui, algumas pessoas botaram aí na letra A e outras na letra D. Vamos ver aqui qual delas é, né? Mas não pode ser nem a B nem a C, porque na letra B e na C, nas duas situações, o campo representado nessas situações está no mesmo plano da espira. E isso não pode acontecer, né? Porque o campo magnético, no centro de uma espira, é um vetor que vai ser sempre perpendicular ao plano da espira. Ele vai ser sempre perpendicular ao plano da espira. Deixa eu pegar aqui uma caneta que ilustra melhor. Uma caneta azul aqui. Ele vai ser sempre perpendicular ao plano da espira. Tá aqui a espira, deitei, esse aqui é o plano da espira e o campo vai ser sempre perpendicular, ou saindo ou entrando no plano da espira, certo? Ele nunca vai ficar assim, ó, no mesmo plano da espira, certo? Não tem como isso acontecer. Tá aqui a espira e o campo magnético ficar no mesmo plano da espira, o vetor ficar no mesmo plano da espira, não tem como, ele tem que estar perpendicular, ou saindo do plano da espira, mas sempre perpendicular ao plano da espira. Então, por essa razão, de cara já não podia ser nem a letra B nem a letra C. Agora, entre A e a D, Isaac já botou de novo aí a letra D, né? Entre A e a D, basta a gente aplicar a regra da mão direita para definir, né? Então, vamos novamente aqui. Eu tenho aqui a nossa espira, vou colocar aqui de lado, né? Fica meio que de costas para vocês. Então, aqui está a nossa espira. Ela é percorrida por uma corrente no sentido horário de acordo com o desenho. Então, aplico a regra da mão direita nessa espira, envolvendo a espira com a minha mão direita de tal forma, que os dedos da minha mão direita estejam no sentido da corrente, que nesse caso é sentido horário. Então, aqui é no sentido horário, envolvi a espira. E aí, ó, quando eu faço isso, naturalmente, automaticamente, o meu polegar está no sentido do campo. Então, se aqui está expira e meu polegar está entrando, se está entrando, é x ou é pontinho? Se está entrando, tem que ser o x, né? Que é o final da flecha. Então, a alternativa correta aqui é a letra D. E também não pode ser a letra A. Então, a gente ficaria aqui entre a letra A e a letra D, porque as duas são perpendiculares ao plano da espira. A diferença é que uma está saindo e a outra está entrando. E por que vai ser a D? Por conta da aplicação da regra da mão direita, né? Então, aqui no centro da espira, o campo está entrando, certo? No plano da espira. Joinha? Dúvidas? Agora o Bruno se ligou, né, Bruno? Agora toma muito cuidado. A regra da mão direita, no caso da espira, da maneira que eu mostrei aqui para vocês, ela é muito simples e direta, né? Desde que você lembre como é que tem que ser aplicado. Lembrou? Mentaliza, coloca lá a regra da mão direita, aplica no seu problema e aí você vai conseguir chegar lá na resposta de uma maneira muito rápida e direta, certo? Foi o caso que a gente fez aqui.